Vamos analisar hoje um tema que é, sem exagero, um ponto cego crítico na segurança nacional do Brasil. Uma falha que, em um cenário de crise, poderia deixar o país inteiro, bom, literalmente voando às cegas. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa na prática, vamos imaginar um cenário. Um cenário hipotético, claro, mas que é perigosamente plausível e que se passa num futuro bem próximo. Imagina só a cena. O dia mal amanheceu e as notícias começam a pipocar. Uma operação militar estrangeira em plena capital da Venezuela. O presidente do país vizinho, capturado. De uma hora para outra, todo o tabuleiro geopolítico da América do Sul virou de cabeça para baixo. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? E o Brasil? O vizinho mais importante com uma fronteira imensa com a Venezuela. Como o país reagiu a um evento dessa magnitude? A resposta é, para dizer o mínimo, alarmante. O governo brasileiro foi pego totalmente de surpresa. A notícia não chegou por relatórios de inteligência, por agentes em campo, nada disso. Chegou pela imprensa, por redes abertas, informação de segunda mão. Uma demonstração clara e perigosa de cegueira estratégica. Tá, mas como isso pode acontecer? Como uma potência regional como o Brasil foi pega tão desprevenida? É aqui que a gente começa a mergulhar no diagnóstico desse verdadeiro apagão. O fato central é este, e é chocante. No momento dessa crise toda, a ABIN, o principal órgão de inteligência do país, simplesmente não tinha ninguém. Nenhum oficial sequer na embaixada em Caracas, um dos pontos mais quentes estratégicos da região. Isso não foi um acidente, não foi um lapso de alguns dias. Foi uma falha que se arrastou por anos. O posto da ABIN em Caracas foi fechado lá em 2020. Em 2023, as relações diplomáticas foram retomadas, a embaixada reabriu, mas o posto de inteligência 3 anos depois continuava vazio. Vazio! E por que ter um agente lá é tão importante? Por causa de uma coisa chamada UMINT, a inteligência humana. É espionagem clássica, sabe? Conversar com pessoas, cultivar fontes, entender o que os poderosos pretendem fazer, não apenas relatar o que já fizeram. Sem gente em campo, o Brasil perdeu isso completamente. O que sobrou para a agência, então? Basicamente, analisar notícias, redes sociais, dados públicos, o mesmo que qualquer pesquisador ou jornalista faz. O problema é que, em geopolítica, quando você é surpreendido, você já falhou. Mas a natureza e a burocracia detestam o vácuo. Esse espaço deixado pela inteligência foi sim preenchido, só que da pior maneira possível, criando um problema que é talvez ainda mais grave. Olha, é fundamental entender isso aqui. Polícia e inteligência são duas coisas completamente diferentes. Um policial investiga um crime que já aconteceu, buscando provas para um processo. Um agente de inteligência tenta antecipar o futuro, entender intenções para evitar uma crise. As missões, os métodos, os objetivos não poderiam ser mais distintos. E essa frase resume a situação de forma brilhante. É como se, para entender um complexo jogo de xadrez global, o governo estivesse lendo um boletim de ocorrência. A ferramenta é simplesmente errada para a tarefa. Ok, mas como a gente chegou nesse ponto? Por que o Brasil passou a depender de policiais para fazer o trabalho de espiões? A resposta, como quase sempre, envolve escândalos, desconfiança e uma boa dose de briga por poder. Foi uma tempestade perfeita. Primeiro, o escândalo da chamada ABIN paralela, que manchou a reputação da agência. Depois, as investigações que eram necessárias acabaram por criminalizar a imagem de toda a instituição. Isso gerou uma desconfiança profunda no governo, que preferiu deixar a agência de lado. O resultado? Uma paralisia total, um medo de agir que levou ao sucateamento. E esse sucateamento tem um número, um déficit de 80% no quadro de pessoal. 80%! A Intelis, que é a entidade que representa os servidores da ABIN, soltou esse dado. A agência está literalmente operando com o mínimo do mínimo. E é claro que um problema interno dessa magnitude transborda. Essa crise na inteligência está gerando consequências internacionais gravíssimas, isolando o Brasil de seus principais parceiros no cenário mundial. Para entender por quê, a gente precisa conhecer uma regra de ouro, um princípio sagrado no mundo da espionagem, conhecido como a regra do terceiro. Basicamente, ela diz que uma informação secreta que uma agência te passa não pode, em hipótese alguma, ser usada num tribunal ou repassada para outro país sem autorização. E é aí que está o pulo do gato. As grandes potências como Estados Unidos, Reino Unido, França, todas elas separam rigidamente suas agências de inteligência de suas polícias. Porque a CIA, o MI6, eles nunca vão compartilhar um segredo valioso com um policial que, por dever de ofício, pode ter que transformar aquele segredo em prova num processo público. Ao misturar as coisas, o Brasil simplesmente se fecha para essa cooperação.
E com tudo isso, a gente chega ao alerta final do autor, a conclusão, bastante dura, sobre as consequências de um erro institucional que pode custar muito caro. A questão central é essa. Quando se troca a inteligência de Estado por um trabalho de polícia, o que se faz é reduzir toda a complexidade do mundo a uma mera investigação de crime. Isso tira do país a capacidade de enxergar o cenário completo, de antecipar jogadas, de se posicionar como um ator soberano no palco mundial. E essa citação resume tudo de forma poética e brutalmente honesta. A soberania de um país depende de ter seus próprios olhos e ouvidos, e eles precisam estar focados em entender a história que se desenrola, e não apenas o Código Penal. No fim, fica essa pergunta. No mundo cada vez mais imprevisível e perigoso, qual é o custo real de não enxergar o que vem pela frente? É uma reflexão urgente para um país que precisa, mais do que nunca, ter uma visão clara para pilotar seu próprio futuro.